noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber mais uma vez o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, que responde também pela indústria, pelo comércio, pelo serviço, Vinícius Fará. Boa noite, secretário. Boa noite, Ricardo. Uma honra poder estar mais uma vez aqui trazendo informações importantes para a sociedade fluminense e dividindo essa oportunidade de mostrar esse novo momento positivo da geração de emprego, da chegada de investimento. Sempre uma honra estar aqui. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Secretário, já que quero aproveitar o gancho que o senhor deu logo no início da sua fala, falando do atual momento. Eu queria saber que o senhor quantificasse, fizesse um resumo, um extrato do atual momento da economia do Rio de Janeiro e também, obviamente, que fosse síntese do trabalho realizado seu à frente da pasta. Primeiro, o privilégio que eu tive de ter sido convidado pelo governador Cláudio Castro para um desafio que me move, que é transformar a vida das pessoas, principalmente naquilo que a gente mais acredita, que é as oportunidades da empregabilidade e do desenvolvimento econômico. O governador me convidou há praticamente 3 anos atrás para esse desafio. Eu ainda estava deputado federal, aceitei o desafio e de lá para cá, Ricardo, o número do estado de recuperação econômica são números muito impactantes. Mas dá alguns exemplos desses números impactantes então, para a gente dimensionar essa recuperação. E aí eu preciso fazer o antes e o depois. Sim. Quando nós assumimos o governo do estado, quando o governador Cláudio Castro assumiu e me deu a oportunidade, o estado do Rio de Janeiro estava na 24ª posição na geração de emprego do país. É algo que seja muito impactante. 27 estados na federação, o segundo maior potência econômica do país, está ocupando a 24ª posição na geração de emprego. Hoje, inclusive saiu publicado semana agora, terça-feira, que o estado há 13 meses consecutivos hoje ocupa a 2ª colocação na geração de emprego. Saímos de 24º para 2º colocado na geração de emprego do país. Num comparativo 2023 com 2024, foram gerados nos últimos 12 meses 164 mil novos empregos no estado do Rio de Janeiro. 164 mil novos empregos nos últimos 12 meses. Comparando até março de 2024. Sim, então, sim. Isso é uma marca histórica. Eu vi uma matéria ontem, se não me falha a memória, o governo federal comemora nos últimos 12 meses a marca de 700 mil novos empregos gerados. Só aqui no Rio de Janeiro, no mesmo período, a gente representa 164 mil novos empregos. O que o senhor atribui exatamente essa geração de emprego? Quais foram os movimentos da economia do Rio de Janeiro, seja no serviço, seja na indústria, que ocorreram para justificar essa contratação? Primeiro, aquilo que o governador me determinou que eu fizesse à frente da secretaria. Pudesse fazer com que o nosso estado tivesse ferramentas de desburocratização, uma forte política de qualificação profissional do cidadão fluminense e uma forte relação com o Poder Legislativo, com a LERJ, para que a gente pudesse modernizar a legislação estadual de incentivos e, com isso, oferecer aquilo que é a cereja do bolo para o empresário, que é segurança jurídica, que é algo que foi a ferramenta que impactou negativamente a economia do estado. Os empresários não mais acreditavam no estado do Rio de Janeiro, que entravam aqui com uma realidade de legislação e no meio do caminho essas leis eram alteradas e isso fez com que o estado contabilizasse abandono de investimentos e perda de milhares de empregos. E aí o que foi feito? Hoje, e aí no comparativo, a junta comercial que está ligada à nossa secretaria, a Juscelio, tinha um prazo médio de 3 a 4 meses para a abertura de empresa. Hoje, o tempo de abertura de empresa no estado do Rio de Janeiro é de 40 minutos. A gente sai de 3 meses para 40 minutos. Um outro exemplo claro é a CPPDE, que você conhece muito bem, que é a comissão que garante os incentivos fiscais.
Quando eu assumi a secretaria, a CPP-10 estava há 1 ano e 4 meses sem se reunir. O que eu quero te dizer é que durante 1 ano e 4 meses, as empresas que queriam investir no Rio, gerar emprego e trazer receita, não conseguiam se enquadrar. Secretário, eu queria fazer um papel agora de advogado do diabo. Essa questão do incentivo, com o Estado passando por uma situação econômica complicada, o governador Cláudio Castro dizendo que, se nada for alterado, se não houver uma renegociação da dívida com a União, em 2026 o governo do Estado não teria condição mais de pagar os salários. Diante desse quadro, que é um quadro preocupante, quer dizer, dá para o Estado continuar fazendo incentivo fiscal? Há algumas proposições colocadas pelo deputado Luiz Paulo da Alerj que pedem a suspensão de alguns incentivos, que segundo ele não tem, digamos, um retorno mensurável pelo poder público. Eu queria que você ponderasse sobre isso, porque esse é um tema muito sensível e que toda vez que é colocado provoca debate muito agudo, porque para alguns é uma contradição o Rio conceder tantos incentivos com uma situação econômica tão difícil. Eu sou um dos maiores defensores da política de incentivos fiscais e eu comprovo em números o porquê disso. Respeito muito a competência. A gente sabe que o deputado Luiz Paulo é um técnico de mão cheia que sempre se posicionou um pouco resistente à questão dos incentivos. Eu cansei de, quando o prefeito de Três Rios ia na Alerj defender a política de incentivos fiscais, eu te provo por quê. Primeiro que a perda de receita ou o momento econômico que o Estado do Rio vive, ele não é oriundo da política de incentivos. Ele é oriundo de uma dívida que o Estado tem, negociada com o governo federal, com juros exorbitantes, que o governador tem sido aí persistente numa nova modelagem. Sim. 70% ou 80% desse valor da dívida, você sabe, Ricardo, ele é oriundo da venda do Banerj, e o passivo ficou na conta do Estado. Então, assim, o Estado não vive um mau momento econômico, ou quase todos os estados da federação, por causa da política de incentivo, até porque hoje todos os estados oferecem políticas de incentivos e surgiu a grande guerra. A questão é a dívida, concordo com a sua posição, mas existindo a dívida, dá para continuar. Dá para fazer, e eu te provo por quê. Se não fosse os juros que são cobrados na questão do parcelamento do débito do Estado, com o que o Estado produziu nos últimos 3 anos, a arrecadação do Estado melhorou. E a arrecadação do Estado melhorou porque houve a chegada de novos investimentos. E aí eu te trago um número que, para mim, é cirúrgico. Município de Três Rios, da qual eu fui prefeito há 8 anos atrás. E está cotado para ser novamente, vai disputar novamente a Prefeitura de Três Rios. Pré-candidato a prefeito. É pré-candidato novamente à Prefeitura de Três Rios pela União Brasil. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então eu vou te dar esse exemplo de Três Rios, por isso eu fui muito alérgico a fazer a defesa da política de incentivos fiscais. Eu assumo a Prefeitura de Três Rios, Ricardo, com um orçamento anual de 76 milhões, era o orçamento da Prefeitura de Três Rios. Ano. Eu saio da Prefeitura de Três Rios com um orçamento de 400 milhões. Quase 6 vezes a mais. E Três Rios foi considerado, e você acompanhou, uma das cidades que mais incentivos fiscais concedeu no Brasil. Então, menos é mais. Sabe por quê? Quando você produz o benefício fiscal e atrai as empresas, você produz o círculo virtuoso. Chega às empresas de serviços, constrói uma cadeia de fornecedores para as empresas que gozaram do benefício, você transforma a realidade do comércio e essa bola de neve positiva do círculo virtuoso faz com que o poder público, ao conceder benefício, ele recupera numa proporção muito maior, porque senão a realidade de Três Rios não seria essa que aconteceu no passado. Olha o que eu estou falando em números. 76 milhões ano para 400 milhões ano, sendo a cidade que mais benefícios e incentivos fiscais concedeu no estado do Rio de Janeiro. Não, compreendo. Então, a máxima que eu defino é: incentivos fiscais é a máxima do menos se transforma em mais. Deputado, com a reforma tributária que
cuja regulamentação vai se dar nos próximos anos, é um processo lento, essa capacidade de incentivo vai reduzir um pouco, o Estado vai perder um pouco. Ela não vai reduzir, ela vai acabar com a guerra fiscal. Pois é, então. Mas que é bom. Então, fiscal, assim, você não vai poder fazer, digamos, se tem uma indústria decidindo se vai se colocar em Minas ou no Rio, você não tem muito o que dizer, o que oferecer. Sim, mas você pelo menos garante quem já está não ir embora. Sim. Então, acho que os estados estão, e por isso o Rio tem dado demonstração, o governador Cláudio Castro, nessa agilidade da máquina de produzir incentivos. A Alerj agora, você acompanha o trabalho da Alerj. Sim. A Alerj prorrogou por mais 2 anos a Lei 6979, que incluiu mais quase 40 municípios no enquadramento da alíquota de reduzida de 19 para 3. Quer dizer, os estados... Essa alíquota de 19 para 3, ela originalmente foi criada pela governadora Rosinha. Exatamente. Com a Lei Rosinha. A famosa Lei Rosinha. Eu me lembro, Rosinha, inclusive, eu estava que na no época governo, era 18 para 2. 18, eu estava no governo quando ela criou, mas ela atendia a um número muito pequeno de municípios. E aí ela foi expandida, ela foi aumentando. E hoje abrange quantos municípios? Hoje o total de municípios com essa 6979, se não me falha a memória, ela abrange quase 62 municípios. Uma boa parte acho parte que significativa. Só ficaram de fora os municípios que verdadeiramente não têm uma origem de política de desenvolvimento econômico, principalmente do setor da indústria, né, que é um grande benefício do ICMS. Então, assim, eu acho que houve um estudo muito... Eu conversei até aqui com o prefeito de São Gonçalo, falei para ele sobre a atração de novas indústrias. Ele falou, Ricardo, a gente tenta, mas fica muito difícil, porque São Gonçalo é 18%. Ali do lado, em Cachoeiras de Macacu... É 3% agora. É 3%. Então fica uma situação muito difícil a gente se tornar atraente para o investidor. Mas a Alerj tomou uma decisão muito importante para a economia e para a empregabilidade do Estado ao prorrogar essa lei que terminava agora, o prazo, para mais 2 anos, que vai permitir que empresas ainda tenham 2 anos para se enquadrar nessa nova lei. E aí, a partir de 2032, cessa completamente essa disputa fiscal entre os estados. É o prazo de regulamentação da reforma tributária. E aí quem já está... Você não conseguirá mais atrair dessa forma. Exato. E aí quem já está vai continuar. Ou seja, isso já é uma segurança econômica para os estados que aproveitaram esse ato para trazer novos investimentos, que é o que o Rio está fazendo. O número é muito forte, Ricardo. Hoje nós temos no nosso estado 131 bilhões de investimentos privados acontecendo no nosso estado. Eu vou fazer o intervalo e depois do intervalo eu quero falar um pouco sobre esses 131 bilhões de investimentos privados que estão mudando o panorama, a realidade da economia fluminense. Em 1 minuto a gente volta. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Fará. Secretário, no bloco anterior falávamos do investimento que está ocorrendo no Rio, dos investimentos que estão ocorrendo no Rio, que perfazem 131 bilhões. Eu queria entender onde estão sendo aplicados esses 131 bilhões. Quais são os grandes projetos que estão em andamento no Rio que correspondem a esse investimento tão pesado? Eu vou aqui tentar lembrar dos maiores. Sim. Nós temos a CSN em Volta Redonda com um aporte de mais de 16 bilhões e 400 milhões de reais. A ArcelorMittal em Barra Mansa, eu estou falando aqui do setor de aço, 2 bi numa ampliação da planta de Barra Mansa. Nós tivemos do setor automotivo Stellantis. Barra Mansa é aquela antiga siderúrgica Barra Mansa. Isso, que agora é a ArcelorMittal, que é uma gigante mundial do setor. Sim. Nós temos do setor automotivo, dos últimos 8 meses para cá, Nissan, Volkswagen e Stellantis, que reúnem as 5 grandes montadoras do mundo. É um investimento com lançamento de novos modelos de veículos que ultrapassa, somadas as 3 montadoras, algo em torno de 6 a 7 bi. Com relação ao Evoque, né? Lá em a Evoque, o retorno da produção da Evoque da Jaguar Land Rover. Da Land Rover. A Nissan com o lançamento de um novo modelo de carro e a Citroën, que é do grupo Stellantis, com 2 novos modelos de carro. Quando a gente soma esses 3, 4 modelos novos, estamos falando de mais de 7 bi
de investimentos. vultosos. Nós tivemos a Haleon, que é uma gigante mundial do setor farmacêutico, com investimento fica em Jacarepaguá, né? Nós tivemos a BRF, né, de alimentos, com investimento. Nós tivemos a Chegada, que já iniciou a obra e eu já vim aqui, já falei dessa conquista histórica, que foi uma luta do governo durante quase um ano, de trazer para cá a Cloud HQ, a maior empresa do mundo de data center, a gigante do setor. Vai ficar na Baixada? Vai ficar em São João de Meriti, um investimento de 1,3 ou 1,4 bilhões. Então, assim, quando a gente soma isso tudo, lógico que tem centenas de... Mas eu lembrei aqui de 6 ou 7 as maiores. É esse o grande momento. E aí, eu volto na tua pergunta inicial. Isso não aconteceu por acaso, porque a gente tinha um cenário antes do governador Cláudio Castro do abandono de investimentos de empresas. Por que? Aí você me perguntar de forma bem clara, por que de abandono você contabiliza hoje 130 bilhões? Porque se mudou a política pública e econômica do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu divido ela em 3 alicerces. Desburocratização, eu te dei 2 exemplos, da CPPDE, que ficou um ano sem se reunir, 1 ano e 4 meses, e hoje ela se reúne uma vez por mês. Nós temos um calendário mensal, onde a gente aprova os incentivos fiscais, a junta comercial de 3, 4 meses para 40 minutos, e também falo da mudança das leis, e aí a Alerj tem sido uma parceira histórica. De 2 anos para cá, Ricardo, através de leis que Fazenda, Desenvolvimento Econômico, CODIM, mobilizam e constroem novas legislações, a Alerj já aprovou mais de 21 alterações de leis, que fizeram leis modernas, mais ágeis e mais seguras. E o setor do aço talvez seja o mais emblemático e que retrata essa verdade. Por quê? Existia um problema da lei do aço há mais de 2 anos e meio, inclusive esse questionamento parou no TJ. E depois que surgiu... Qual era o problema exatamente? Era um problema que envolvia a questão de incentivos do setor do aço. E isso impedia investimento da CSN? Isso, qual empresa vai anunciar novo aporte de investimento se tem uma lei frágil que está sendo questionada pela Justiça? Então logo a gente resolveu, mas imediatamente, uma semana depois da nova lei do aço ser publicada e com a solução jurídica, a ArcelorMittal anunciou quase 2 bi de investimento e a CSN 16 bi. Ou seja, quando o Estado cumpre e entrega o seu papel, a iniciativa privada reage na mesma hora, que é o que a gente está vivendo. O Estado hoje é um Estado ágil, moderno, com novas leis. Isso oferece segurança jurídica para o empresário, e quando o empresário tem segurança jurídica, ele consegue garantir novos investimentos, que é o resultado da geração de emprego batendo recordes. Deputado, eu sei que isso não é exatamente, não está circunscrito somente à sua pasta, há uma secretaria também do mar. Isso, economia do mar e energia. Mas do ponto de vista dos investimentos, como estão se dando os investimentos na área de petróleo também? Porque é uma área importante. A economia do Rio de Janeiro, ela é fortemente lastreada no petróleo. Tanto que o governador criou uma secretaria 33% da economia fluminense, do PIB fluminense, é proveniente do setor de petróleo e gás. Então, de modo geral, eu sei que minúcias a outra pasta é que tem, mas esse crescimento, esse volume de investimento passa também pelo setor de petróleo, né? Total. Hoje, se não me falha a memória, né? Eu já fui o responsável por essa pasta. Sim, ela era tudo uma única pasta. Sim. O governador tomou a grande decisão assertiva de separar. Sim. Mas hoje o Rio de Janeiro representa, se não me falha a memória, 74% do gás do país é produzido no nosso estado. Isso. E petróleo... Mais de 80%. Mais de 80%. Ou seja, a economia do Rio, ela respira energia do mar. Isso. E o que eu posso te dizer do impacto desse setor nos números? Hoje nós temos a política pública que o governo hoje saiu na frente da questão das eólicas, Sim. a questão do gás em Macaé, que não para de criar novos investimentos através das políticas públicas. A gente tem a perspectiva do Gaslub, que é o antigo Comperj, que vai ser retomado pela Petrobras. Que foi retomado, deu uma paralisada agora, mas com certeza vai retornar. Então, quando a gente junta os investimentos, a recuperação dos campos maduros da região da Bacia de Campos, né, que é o pós-sal. Quando a gente junta, né, você vê o que hoje Campos tem arrecadado
em razão da retomada dos campos maduros, é algo inacreditável. Então, quando a gente junta Macaé com a questão do gás, a recuperação da bacia de construção Campos, de usinas termoelétricas novas na região. Já está indo para GNA 3. Lá e só para você ter uma ideia, GNA 1 e GNA 2 que estão lá no Porto Açu, tem a capacidade e volume de energia para abastecer, acredite você, todas as residências de Minas, Espírito Santo e Rio. E agora está indo para GNA 3. Ou seja, o Rio hoje está com uma capacidade absurda de fornecimento de energia, seja ela em qualquer cenário. Óbvio, né? Como tudo isso movimenta bilhões, é natural que essa movimentação deixe aos cofres do Estado, né, as alíquotas fundamentais, né, para movimentar a economia do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente vive um grande momento. Temos as dificuldades, como todos os estados têm, temos essa questão dessa dívida que assusta e apavora todos os gestores. O governador tem sido incansável nessa luta, sim, mas é inegável um processo de 3 anos para cá de recuperação econômica, que os números não mentem, Ricardo. Não é o Vinícius que está dizendo. Quando eu trago aqui 164 mil novos postos de trabalho nos últimos 12 meses, isso é os dados do CAGED. Sim, né? Então, são dados reais que materializam esse grande momento. Sim, secretário, o senhor responde também pelo setor de serviço. E que participação tem o setor de serviço na economia do Rio de Janeiro? Porque a gente sabe que mundialmente nós vivemos um momento em que cada vez mais a economia é representada pelo serviço mais pelo serviço e menos pela indústria. O setor de serviço acaba sendo preponderante em todos os países que vão se desenvolvendo, enfim, porque é um processo natural, até porque, enfim, com os investimentos em inteligência artificial, com uma série de inovações, o setor de serviço passa a ter maior peso na economia de modo geral, e no Rio isso também acontece. Eu queria que o senhor localizasse para mim por onde o Rio está crescendo na área de serviço. Acho que primeiro eu tenho que te dizer que consolida o setor de serviços quando se consolida a chegada de grandes investimentos do setor da indústria, né? O serviço, ele é atrelado a uma economia forte com a chegada de investimentos do setor da indústria. Sim, mas, por exemplo, geração de emprego, por exemplo, é cada vez maior no setor de serviço, porque a indústria está muito automatizada, a indústria está toda robotizada. Então, por incrível que pareça... Pega uma grande indústria, ela acaba contratando poucas pessoas porque está robotizada. Mas o que eu quero te dizer, Ricardo, por incrível que pareça, eu trago um dado fresquinho. A última medição, dividindo esses 164 mil novos empregos gerados, na proporção, a indústria cresceu 7%, o comércio cresceu 3% e o serviço cresceu 4,3%. Crescimento sim, mas o peso representativo de cada um talvez seja diferente. Não, sim, a nível de empregabilidade, o setor de serviços emprega realmente numa proporção, se não me falha a memória, é mais de 38% do universo. O que eu quero te dizer é que existe um crescimento, e quando a gente traz a medição na divisão de setores, fica claro que quem está puxando a recuperação econômica do Estado é o setor da indústria. Aqui cresceu 7,1%, o comércio 3% e o serviço 4,3%. Mas quando a gente vai olhar o crescimento da indústria, secretário, eu tive esse trabalho, está muito claro que é a indústria do petróleo. Quando a gente vai olhar o que determinou o crescimento da indústria, é o petróleo. Não, eu concordo contigo. Lógico que o petróleo detém a grande marca da economia do Estado. É inegável que na proporção vai ser esse setor que emprega mais. Vai alavancar. Vai alavancar, mas aqui eu te citei o setor automotivo, eu te citei o setor de aço, né? Existem outros setores paralelos, e é bom a gente lembrar, o Rio hoje, a segunda maior força econômica do setor de aço do país é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje é o segundo maior polo do setor automotivo do país. A gente começa a recuperar o setor farmacêutico, que nós fomos líderes nesse país. O setor farmacêutico, o Rio praticamente perdeu todas as posições. As indústrias foram para Goiás, desapareceram daqui. Tinham várias indústrias lá na Avenida Brasil, na região de Campo Grande, todas foram embora. Que começam a voltar, Ricardo. Por quê? Porque a lei do Estado, ela foi lá atrás a mais moderna e eficaz. A lei ficou velha e enferrujada, os outros estados modelaram leis mais
ágeis e o Rio ficou para trás. E o nosso processo, quando eu digo para você que a gente alterou em 1 ano e meio mais de 20 leis, né? Esses setores aí estão incluídos. Por quê? O setor farmacêutico foi incluído. Foi incluído. A lei foi E modificada. já há sinais de recuperação? Sim, a União Química foi a primeira a chegar aqui no estado, lá na região ali de Porto Real, de Resende. A Haleon, que é uma gigante que já estava aqui, anunciou novos investimentos. Isso fica claro que quando o estado cumpre o seu papel de entregar melhores produtos, a iniciativa privada reage. Lógico, nós perdemos praticamente todas. Eu quero reforçar o que você colocou. O Rio, que foi polo nacional do setor farmacêutico, perdeu todas. Todas. Só que agora a gente começa num processo de recuperação. O Rio teve 2 grandes perdas. Uma foi no setor financeiro, que todo ele foi Perdeu embora, a Bolsa. Perdeu a Bolsa e todo o setor financeiro foi para Faria Lima, Exatamente. e era no Rio de Janeiro. Exatamente. E perdeu toda a indústria farmacêutica. Mas se a gente for aqui puxar o fio dessa blusa de lã, a gente vai ver que setor ceramista, o Rio foi por quase 4 décadas seguidas o maior polo do país. Hoje não tem 4, 5 empresas, por quê? Porque a lei ficou velha. Estamos agora, a LERJ deve votar agora a nova lei do setor ceramista, que vai fazer com que o Estado novamente... Que região do Estado tem a produção ceramista? Campos, Vale do Paraíba, Médio do Paraíba, você ainda tem ali algumas empresas que continuaram ativas, mas num comparativo não como tem era... competitividade mais. Isso que setor de pequenas e médias embarcações. O Rio foi polo quase 8 décadas desse setor. Hoje, Minas Gerais, que não tem mar produz mais pequenas e médias embarcações. Por quê? Porque o setor ficou com a lei ultrapassada e é natural, o Ricardo, que é essa competição da guerra fiscal que vai acabar a partir de 2032. Com aquela máxima, quando você dorme e deixa a porta aberta, né, o bandido entra e ocupa o espaço. Foi o que o Rio viveu. O Rio conviveu com crises políticas e crises econômicas. Isso fez com que o Estado perdesse o foco, né, de novos produtos de qualidade. Os outros estados fizeram o dever de casa. Agora, qual é o nosso desafio? É recuperar a marca da modernidade, da segurança jurídica, e que eu eu tenho certeza, nós estamos no caminho certo, porque senão nós não sairíamos de 24º na geração de emprego para segundo, nós não teríamos hoje 131 bilhões de investimentos e a recuperação. Quer ver um exemplo claro? E você aqui trata disso com muita competência. Até 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, a gente só via anúncios do setor automotivo acontecendo nas plantas de São Paulo e do Paraná e da Bahia. De 1 ano para cá, 90% dos novos lançamentos do setor automotivo aconteceram aonde? Nas plantas do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio fez o dever de casa, melhorou a lei do setor, entregou segurança jurídica para as montadoras e elas anunciaram investimentos. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já, hoje com o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado do Rio de Janeiro, Vinícius Fará. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Fará. Secretário, eu queria discutir um pouco com o senhor esse aspecto do papel do Estado, o Estado aí, lato sensu, das prefeituras, do poder público, digamos, como indutor de políticas públicas para alterar a realidade econômica de determinadas regiões. Eu quero citar o exemplo aqui de Areal. O prefeito Gutinho conseguiu fazer um movimento entre os produtores locais de fortalecimento da produção de vinhos, da produção de uvas destinadas à produção de vinho. E isso hoje é uma realidade. Havia uma produção incipiente de 1 ou 2 pequenos produtores na região. Ele enxergou naquilo uma janela de oportunidade, atraiu novos produtores, atraiu novos investidores e hoje Areal é a grande região produtora de vinho do Rio de Janeiro e promete ter um papel muito mais relevante, dado o que está acontecendo lá, nos próximos 10 anos. Quer dizer, como é que o senhor vê esse caso, esse case, e como é que o senhor vê, e a partir disso, que tipo de análise o senhor faz
da oportunidade do gestor público na verdade, revolucionar a economia local. Não apenas tocar a bola, não apenas fazer o feijão com arroz, porque isso todo mundo faz. Na verdade, ser criativo para mudar a realidade econômica da localidade que governa. Tua pergunta é maravilhosa. Eu quero apenas incluir mais um caso de sucesso, que é Miguel Pereira. Sim, Miguel Pereira, o prefeito... Arial, se não me falha a André memória. Português está fazendo uma revolução do turismo, criou um parque dos dinossauros, está atraindo um hotel... Cidade tirando a capital que mais recebe visitantes. Está atraindo um hotel que é um dos melhores hotéis do mundo. Colline de France. Colline de France vai começar a construir lá no segundo semestre. Ou seja, é uma revolução naquela pequena cidade que resulta exclusivamente da boa gestão do prefeito. O que eu quero fazer aí uma análise sobre a sua pergunta? Sim. E pegando 2 exemplos atuais e um exemplo do passado. Sim. Quero incluir a minha cidade. Inclui a sua cidade, que é importante. Até porque eu tive uma participação nesse processo. Eu estava aqui antes da gravação dividindo com você. Um ano e pouco antes de eu me tornar prefeito em 2009, Três Rios tinha sido matéria de O Fantástico, de uma das piores cidades economicamente do país. 3 anos depois, eu assumo a prefeitura 1 ano depois dessa matéria. Sim. 3 anos depois, Três Rios foi eleita a cidade empreendedora do Brasil, a cidade que mais se desenvolveu proporcionalmente no país. Eu fui eleito 3 vezes prefeito empreendedor do estado, 2 vezes prefeito empreendedor do Brasil. Mais de 2.400 empresas se instalaram em Três Rios e quase 911 indústrias que geraram somadas 18 mil... Secretário, o que o senhor fez em Três Rios para provocar essa revolução? Aí que eu vou responder a sua pergunta. O Estado tem um papel? Teve e está tendo. Quando o Estado elabora a Lei 6979, a LERJ aprova, estende os incentivos fiscais para os municípios, o Estado está cumprindo o papel dele. Sim. Quando o Estado agiliza, através da junta comercial e da CPPDE, a redução de prazos que permite as empresas virem para cá, o Estado está fazendo o seu papel. Agora, isso só não basta, porque eu dou o exemplo de Três Rios. Quando eu assumo a prefeitura de Três Rios já tinha o benefício da Lei Rosinha. E o que economicamente aconteceu lá nesse período? Nada. Ou seja, apesar de beneficiada pela Lei Rosinha, ninguém escolheu Três Rios. E aí eu te respondo complementando o papel do prefeito. O papel do prefeito, ele tem que ser proativo, ele tem que ser competente, tem que ter uma equipe técnica competente, tem que ser fuçador. Prefeito André viaja o mundo, prefeito Gutinho está aqui, está ali, atraindo os empresários, fazendo o papel do prefeito. Se não tiver esse papel principal do prefeito, do gestor maior municipal, não adianta o Estado fazer a Lei 6979, não adianta nada. Porque o prefeito tem a chave da cidade, é o prefeito que dita a temperatura do município. E o exemplo de Três Rios se encaixa perfeitamente, porque quando eu assumo a prefeitura, Ricardo, já tem a alíquota reduzida. E Três Rios foi matéria do Fantástico de uma cidade falida. E como é que uma cidade falida vira a cidade empreendedora do Brasil? Proatividade, equipe competente, né? Construir condomínios industriais, né? Formar mão de obra. Cada um no seu cenário. O Gutinho está apostando na questão do vinho, o André na questão do turismo, e Três Rios na vocação industrial. Agora, o exemplo de Três Rios hoje, não se vai em indústria mais para Três Rios. Sabe por quê? Por quê? Porque qual é a realidade hoje de Três Porque Rios? não é política pública do governo. O governo entendeu que a ferramenta do desenvolvimento econômico, que na minha forma de ver é a mais importante para transformar uma cidade, o governo entendeu que isso não é uma política pública importante. Aporta recursos e investimentos em outros setores, esquecendo que o que faz uma cidade ser transformada, que faz uma cidade ter receita para melhorar a saúde, a educação, é o desenvolvimento econômico. E eu te trago um exemplo, na sua pergunta, novamente de Três Rios. E você já saiu essa matéria aqui, se não me falha a memória. Há 1 ano atrás, a gigante do setor de rações do Brasil, a segunda maior fábrica de rações do Brasil, que é a empresa Admax, São Paulo, resolveu fazer aqui no Rio a sua maior planta no Brasil.
Escolheu qual cidade, Ricardo? Três Rios. Durante 8 meses, essa empresa tentou montar em Três Rios uma unidade que seria a maior dela do Brasil. Para isso, ela só queria uma coisa, uma área que o poder público pudesse disponibilizar essa área para a indústria. Durante quase 8 meses, o município de Três Rios não conseguiu nem entregar uma área, ou seja, não resolveu o problema da empresa. O que aconteceu? O prefeito de Cachoeiro de Macacu, o Rafael, sim, ao saber que Três Rios não conseguia atender a indústria, em 15 dias, Ricardo, ele desapropriou uma área, pagou, mandou para a Câmara de Vereadores, a Câmara aprovou a concessão e deu uma concessão de uso no terreno próprio da Prefeitura para a empresa Audimax. Sabe quantos empregos? 1.000 empregos diretos. 1.000 empregos diretos. Então, eu quero te dizer, quando tem proatividade de um gestor e quando falta proatividade. Eu não estou falando de 100 empregos, eu estou falando de 1.000 empregos. E qual foi o fator que decidiu não em Três Rios e sim em Cachoeiro de Macacu? Um prefeito proativo que em 15 dias entregou o que a empresa fez. Eu fiz isso durante 8 anos. A Nestlé foi para Três Rios, que eu desapropriei uma área. A Neobus foi para Três Rios. Ou seja, a gente movimentou o papel que o gestor tem que fazer. O gestor tem que dar soluções. Quer montar uma empresa? A GE, quando foi para Três Rios, a gente movimentou o mundo. Por quê? Porque esse é o papel do gestor municipal. O gestor municipal tem a chave da cidade. E se ele não pula para dentro e derruba os muros, as empresas vão para cidades que o prefeito faz isso. Secretário, já que estamos falando de Três Rios, e o senhor pretende voltar a gerir a cidade de Três Rios, administrar a cidade de Três Rios, eu queria saber qual é o quadro da cidade hoje, na sua avaliação. Que tipo de análise o senhor faz, quer dizer, no setor econômico, na saúde, na educação? Qual é a sua avaliação sobre a gestão atual de Três Rios? Ricardo, a minha pré-candidatura a prefeito de Três Rios é uma prova evidente, clara, que o município não vive um bom momento. Hoje estou secretário de desenvolvimento, né, com uma conquista pelo trabalho, pela dedicação. Eu estou abrindo mão de estar secretário para voltar a um projeto que eu já fui por 2 vezes e de forma exitosa. O meu retorno a esse projeto de pré-candidato a prefeito em Três Rios é uma prova clara que a cidade não vai bem e eu quero aqui citar. O senhor tem alguns sintomas? Setor da saúde é um desastre. A saúde é um setor essencial e que em todas as pesquisas aparece como a maior preocupação da população. Exatamente. Em qualquer cidade. Ricardo, a saúde de Três Rios acabou. E eu posso dizer isso, e isso me machuca. Mas o que tem de dado concreto para dizer que acabou? Quase 70% da população reclama e não é atendida nos serviços públicos. Prefeitura devendo aos hospitais que têm convênio e com isso fechando leitos. Em janeiro agora, dia 1º de janeiro, o Hospital Filantrópico, que tem um convênio com a Prefeitura, anunciou o fechamento de 11 leitos de CTI, porque a Prefeitura deve ao hospital e não paga. Aí você me pergunta, é falta de dinheiro? Não é falta de dinheiro. Três Rios tem um orçamento... De quanto? Hoje a Câmara aprovou para esse ano, que está terminando, de quase 800 milhões de reais. Ano que vem deve chegar a quase 1 bilhão o orçamento que a Câmara deve aprovar para o município de Três Rios. Um município de 90 mil habitantes, com uma área territorial de 343 mil quilômetros quadrados, com apenas um distrito, talvez Três Rios seja um dos 20 municípios do país, comparando área territorial e população, com a melhor receita. Então tem dinheiro. A Prefeitura fez um carnaval de 7 dias, igual a Bahia, trouxe a Cláudia Leite, gastou 16 milhões no carnaval. Então não é falta de dinheiro, talvez seja falta de gestão, de priorizar. E aí não tem como, respondendo a sua pergunta, quando você pergunta saúde. A saúde, as pessoas, se não fossem os profissionais da saúde que se dedicam de corpo e alma, eu não sei o que seria da saúde do cidadão tririense. Falta remédio, falta estrutura física, falta pagamento a fornecedores e com isso não entregam. A educação parou no tempo, ela não tem hoje uma evolução. Eu assumi a prefeitura de Três Rios, a Três Rios estava no número 61 do IDEB e eu saí com o número 13 do IDEB,
Para isso teve investimentos, melhoria, fiz o plano de cargos e salários do servidor, do professor, piso nacional da categoria. Eu fui a segunda cidade do estado a implementar o piso. Sim. Mas o principal para mim, o que está faltando, é apostar novamente na política do desenvolvimento econômico. Três Rios parou no tempo. Não se tem uma empresa, eu não me recordo, nos 3 anos e meio da atual gestão, nenhuma chegada de uma empresa impactante que pudesse gerar centenas de empregos e mudar a realidade do cidadão. É muito próximo ali de Juiz de Fora, muito próximo de Petrópolis. Essas cidades acabam levando os investimentos, né? Ou não? Acabam quando tem ausência do poder público. Quando a gente foi prefeito era o inverso. A gente foi a cidade que acabou tirando os investimentos de Juiz de Fora, Petrópolis, por isso que Três Rios virou uma cidade polo. E aí eu reafirmo novamente o papel do gestor com proatividade. O que a gente tem hoje é as cidades maiores vizinhas levando os nossos investimentos. Até Cachoeiro de Macacu, que é muito menor e está mais distante, levou uma empresa de 1.000 empregos que seria em Três Rios. Na nossa época, né, tanto que Três Rios virou uma referência, o sentido foi inverso. Né? Três Rios foi uma das cidades que mais indústrias tirou de Juiz de Fora, Petrópolis. Por quê? Porque houve uma política pública local de desenvolvimento econômico. É isso. Se não tiver desenvolvimento econômico na cidade do interior, Ricardo, esquece. O cidadão não vai ter dignidade, não vai ter emprego, não vai ter nada. Três Rios parou no tempo quando poderia estar vivendo o seu melhor momento. Sabe por quê? Porque nunca se teve tanto recurso. Agora, recursos gastos de forma equivocada. Não se tem dinheiro para comprar uma área e ceder para uma indústria que vai gerar 1.000 empregos. Mas o governo teve dinheiro para comprar um terreno por 6 milhões e 700 com um anúncio para fazer galpão para a escola de samba. Nada contra a escola de samba, mas eu adoro também. Mas é uma incoerência, é uma despautério fazer, não tomar uma medida para garantir a instalação da indústria. Aí o prefeito e tomar uma outra para permitir a instalação de um galpão de escola de samba. Olha que quando a gente conversa aqui, cada vez mais valida o papel fundamental do gestor. Mas o prefeito Rafael de Cachoeiro de Macacu comprou por 5 milhões uma área, cedeu para a indústria e ela já começou a obra e vai gerar 1.000 empregos. Quer um exemplo mais claro do que esse? Tem dinheiro, o que não tem é gestão pública, priorização daquilo que muda a vida do cidadão. Como é que você diz para uma indústria que vai gerar 1.000 empregos, se você não tem uma área para oferecer para ele, mas tu gasta 6 milhões e 700 para comprar um terreno por 6 milhões e 700 para fazer galpão da escola de samba? É realmente difícil de entender. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já, hoje com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Vinícius Fará. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, Vinícius Fará. Secretário, o senhor pretende voltar a gerir, a administrar Três Rios e nessa articulação política para se colocar novamente como pré-candidato, quais são os seus parceiros partidários? Quais são os partidos que estão nessa aliança? Eu soube, por exemplo, que o partido do prefeito atual vai apoiá-lo, na verdade, o ex-partido, porque o partido acabou apoiando a sua candidatura, o que o fez, obviamente, é abandonar a legenda. Isso é um sintoma de que o senhor está agregando muitas forças partidárias em torno de seu nome. Fala um pouco sobre isso, quem é que está com o senhor nessa empreitada eleitoral? Primeiro eu quero agradecer a confiança de todos esses partidos e todas as lideranças que comandam esses partidos. Quais são os partidos? É o União Brasil, que é o seu meu partido. O PL, o PDT, o PSD do prefeito Eduardo Paes, do Eduardo Paes, o PP, deputado Luizinho. O PT aprovou numa votação lá em Três Rios que demonstra a importância que eles enxergam na nossa candidatura, numa votação de 15 membros do diretório. Nós tivemos 13 votos, o atual prefeito teve 1 e uma abstenção. Mas é curioso que o senhor reúne o PL e o PT em apoio à sua candidatura. E deve ser um caso inédito no Brasil. Ô Ricardo, eu acho que essa é a maior prova de que as pessoas têm confiança no que a gente, como pré-candidato a prefeito, pode transformar aquela cidade e a total
insegurança que esses partidos têm da continuidade do atual governo. Até porque teve duas situações completamente atípicas. Quais situações? O prefeito, ele foi eleito e era do PL, e o vice do PSD. Prefeito e vice... Perderam os partidos. Prefeito e vice candidatos à reeleição. A lógica era a continuidade desses partidos, né? Atendendo o prefeito e vice. Lógico, e os dois partidos resolveram apoiar a candidatura do opositor. Quer dizer, e eu não estou nem... poderia deixar de ser deles e vir para mim, mas eu não sou pré-candidato em nenhum dos dois. Sim. Eu sou do União Brasil. Eu acho que essa mudança de lado do PL e do PSD demonstra que os partidos não estão satisfeitos com a atual gestão, porque se estivessem satisfeitos, com certeza eles estariam na base, né, da reeleição do atual prefeito. Então, assim, eu acredito essa união de partidos, inclusive de pensamentos diferentes, políticos, PT, PL, ele demonstra que existe um sentimento que o melhor para Trezias, que infelizmente não vive um bom momento, é o retorno de alguém que durante 8 anos governou e transformou economicamente a saúde, a vida, a empregabilidade, os setores de Trezias, que é a nossa pré-candidatura. Pelo menos é assim que eu penso. Eu tenho muito orgulho de poder estar sendo abraçado por 7 grandes partidos do país. E o senhor tem o apoio do governador Cláudio Castro, do presidente da Leste, Rodrigo Bacelar, que é do seu partido. Exatamente. Tem apoio das grandes lideranças políticas do Rio de Janeiro. E da União também, porque o meu partido, União Brasil, é um dos partidos da base do governo federal. Sim. Então a nossa candidatura, ela sintetiza o apoio integral do governador do estado, do presidente da Leste, e também do governo federal. Até porque o PT já sinalizou o PT sinalizou o nosso apoio, e o nosso partido, União Brasil, é um dos partidos mais fortes da base do governo. Então, assim, acho que essa visão do quanto que essa união pode representar para Trezias é que me deixa muito feliz e orgulhoso e animado de retornar com o projeto de pré-candidato a prefeito. Trezias precisa realmente de uma guinada de 180 graus, uma cidade que já foi referência no Brasil, Ricardo. Eu viajei 41 países pelo Sebrae, fazendo palestras e mostrando o case de Trezias para o mundo inteiro, para uma cidade falida a uma cidade empreendedora batendo recordes de investimentos e de empregos. Hoje a minha cidade, ela contabiliza o quê? Perdas de empresas, dei o exemplo aqui, com uma saúde que infelizmente o cidadão morre na porta de um serviço, não pela ausência de qualidade, os profissionais de saúde de Trezias estão dando show, mas por um poder público irresponsável que não cumpre o seu papel. Perfeito. Nós estamos encerrando o programa, mas eu soube que o senhor está viajando para a Estônia. Agora vai fazer o que na Estônia, secretário? Vamos lá. A Estônia é o país que tem a maior e melhor política pública de transformação digital. E não existe hoje melhoria da saúde, melhoria da educação, melhoria na empregabilidade, desenvolvimento econômico sem a ferramenta digital. Sim. Então, a Estônia se tornou o maior modelo do mundo de transformação digital. Então, vai acontecer agora na Estônia e na Finlândia o maior encontro mundial de transformação digital e cidades inteligentes. E eu fui convidado pela Embaixada da Estônia para que eu representasse o estado do Rio nesse evento. E para mim vai ser maravilhoso, ainda mais nós que estamos com um projeto de pré-candidatura, o quanto que a gente pode se alimentar de modernidade, de novas ferramentas, o mundo não para, né? O quanto que a gente pode não só trazer novas ferramentas para o Estado, que já vive esse processo de transformação, e aqui eu quero fazer, me desculpe esse parênteses, uma alusão ao secretário de Transformação Digital, o Mauro, né? Quando o governador Cláudio Castro assume o Estado era o 21º Estado em transformação digital,
depois caiu para 16, agora há 4 meses atrás, né, porque tem um ranking do setor que mede, o Rio já é o 3º estado com a maior transformação digital da máquina pública, e a meta do governador Cláudio Castro, que nos cobra todo dia, é que na próxima avaliação o estado seja o primeiro. A gente está caminhando, porque quem sai de 21º para 3º é uma mostra clara de que a gente está no caminho certo. E eu estou tendo esse privilégio de ir para a Estônia, me aperfeiçoar, conhecer novas ferramentas para entregar essas novas ferramentas aqui para o Estado e, quem sabe, né, como pré-candidato no futuro em Tresis. Secretário Vinícius Fará, foi um prazer enorme recebê-lo mais uma vez nesta noite aqui no Jogo do Poder. Foi um prazer enorme. Sempre, Ricardo, é uma honra. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30. Muito obrigado pela sua audiência. Eu quero novamente contar com a sua audiência no próximo domingo. Tenham todos um bom final de noite, uma boa semana e até lá.